Aconteceu, virou manchete. Maiores ditadores da história. O século XX está cheio de exemplos de ditadores na Europa, América, África e Ásia. São dirigentes que chegaram ao poder, às vezes por via democrática ou derrubando pela força um regime constituído. Desejavam construir uma nova sociedade e para isso cometeram crimes contra a humanidade. De esquerda ou de direita, apresentamos uma lista com 15 ditadores da história contemporânea. Número 1, Adolf Hitler, 1889 a 1945. Presidente e chanceler da Alemanha, Adolf Hitler foi precursor do nazismo, concebeu e fez a Segunda Guerra Mundial em 1939 e 1945. Austríaco de nascimento, Hitler foi para a Alemanha em busca de uma vida melhor. Lutou como soldado na Primeira Guerra Mundial, acompanhou os dois impérios, o alemão e o austríaco, que se esfacelavam após a derrota. Esse fato vai moldar sua atitude política, pois ele se junta aos que culpavam os comunistas, judeus e capitalistas internacionais pela derrota germânica. Com alguns companheiros, trama o golpe de Munique, mas é derrotado e preso. Ali resumiria suas ideias no livro Minha Luta. Hitler defendia a ideia da superioridade da raça ariana e por isso tratou de eliminar todos aqueles que considerava inferiores como judeus, ciganos, deficientes físicos e intelectuais, homossexuais e etc. Para isso, criou e utilizou os campos de concentração nazi para seus macabros objetivos. Essas foram as principais vítimas do nazismo. Além disso, levou a Alemanha a guerrear em duas frentes, ocidental e oriental, em batalhas que custaram a morte de milhares de jovens. Ao perceber que a Alemanha seria derrotada, Hitler covardemente suicidou-se. Número 2. Joseph Stalin, 1879 a 1953. Stalin nasceu na Geórgia após a morte de Lenin em 1924, Joseph Stalin alcançou o poder da União Soviética. Seu primeiro passo foi estatizar os meios de produção e coletivizar as terras cultiváveis. O objetivo era alcançar o nível de industrialização de países como a Alemanha ou Inglaterra. As crises de fome devido às políticas agrícolas equivocadas mostraram ao povo russo e ao mundo a pior face do socialismo. Também perseguiu implacavelmente seus inimigos, exilando-os, enviando-os às prisões de trabalho forçado, conhecidas como gulags, ou matando-os. Em 30 anos de Stalin no poder, calcula-se que morreram cerca de 20 milhões de pessoas. Stalin faleceu, graças a Deus, de causas infelizmente naturais em 1953. Número 3. Mengistu Haile Mariam, 1937.
Militar e político etíope, também conhecido como Negus Rojo, subiu ao poder destronando o imperador Haile Selassie I e instalou na Etiópia um governo de inspiração socialista. Sua administração esteve marcada por crimes contra os direitos humanos, fome coletiva, perseguição à oposição e guerra contra a Somália. Seu regime foi responsável por entre 725 mil e 1.285.000 mortes. No ano de 2006, a justiça etíope declarou a Mengistu Haile Mariam culpado de genocídio e crimes contra a humanidade. Apesar disso, hoje em dia, Mengistu Haile Mariam vive no Zimbábue. Número 4. Hissene Habre, 1942. Militar e político, foi presidente do Chad de 1982 até 1990. Hissene Habre chegou ao poder através de um golpe de Estado que derrubou o presidente eleito Goukouni Oudei. Nesta época, Oudei contava com o suporte da Líbia de Gaddafi. Assim, Estados Unidos e França, com receio que mais o governo anti-ocidental se formasse no norte da África, apoiou a deposição de Oudei, liderada por Habre. Durante seu governo, Hissene Habre cometeu genocídios contra as tribos e etnias que lhe faziam oposição. Calcula-se que a polícia secreta tenha torturado umas 200.000 pessoas e assassinado cerca de 40.000. Habre recebeu o duvidoso apelido de Pinochet da África, devido aos seus métodos de desaparecimento e tortura de presos políticos. Ao ser derrotado em 1990, foi para o Senegal. Após tentativas infrutíferas da justiça europeia deportá-lo à Bélgica para ser julgado, o Senegal criou uma corte especial que o condenou à prisão perpétua. Atualmente, Hissene Habre cumpre pena de prisão perpétua em Dakar. Número 5. Augusto Pinochet, 1915-2006. Militar e ditador chileno, em 1973, dirigiu o golpe de Estado que derrotou o governo do presidente eleito Salvador Allende. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos intervinham em governos que fossem de orientação socialista. O Chile experimentava mudanças políticas e sociais importantes após a eleição de Allende. Foi a primeira vez que um político de esquerda havia chegado ao poder pela via eleitoral na América Latina. Os militares, liderados por Augusto Pinochet, declararam hostilidade a Allende e invadiram o Palácio Presidencial em 11 de setembro de 1973. Allende se suicidou e Pinochet assumiu o controle do Chile. Pinochet cometeu graves violações dos direitos humanos, como a censura, o uso da tortura em interrogatórios e o desaparecimento de pessoas. O regime de Pinochet terminou com mais de 3.200 pessoas desaparecidas e 38.000 torturadas. Embora as autoridades chilenas tenham levado a cabo investigações com o objetivo de levá-lo aos tribunais, Pinochet faleceu sem ir a julgamento. Número 6. Idi Amin Dada, 1920-2003. Ditador militar e presidente de Uganda, Idi Amin Dada subiu ao poder com o golpe de Estado de 1971. Seu governo se caracterizou pela repressão à liberdade de expressão, corrupção, a perseguição
étnica e assassinatos de inimigos políticos. Idi Amin Dada passou da ideologia pró-ocidental para o anti-imperialismo. Desta maneira, conseguiu o apoio da Líbia, União Soviética e Alemanha Oriental. Expulsou indianos, paquistaneses e cristãos europeus do país, a fim de transformar Uganda num país somente para negros. O número de vítimas atribuído ao seu regime oscila entre as 10 mil e 500 mil pessoas. Além disso, chegou a mandar assassinar altos membros do seu governo, como ministros e o bispo anglicano Janani Luvum, que denunciava as atrocidades do seu regime. De personalidade megalomaníaca, ofereceu-se para ser rei da Escócia, a fim de liderar os escoceses para derrotar a Inglaterra. Para quem não sabe o que é um megalomaníaco, é aquele que tem fascinação por tudo que é exagerado, atitude popularmente chamada de mania de grandeza. Para a psicologia, o megalomaníaco é aquele que sofre de um transtorno de personalidade com delírios de poder e onipotência, fantasiando situações onde ele é exageradamente reverenciado. Estranho, parece que no Brasil tem uma pessoa dos altos galhos que é megalomaníaco. Enfim, em 1978, Idi Amin Dada declarou guerra à Tanzânia, mas seria derrotado por este país. Assim, exilou-se na Líbia e posteriormente na Arábia Saudita, onde faleceria após 24 anos de exílio. Saddam Hussein, 1937-2006. Saddam Hussein nasceu na cidade de Tikiri e era oriundo de uma família pobre que se dedicava ao pastoreio. Aos 20 anos ingressou no Partido Socialista Árabe Baath e dali foi construindo sua carreira. Esse partido tinha como ideologia conciliar as ideias socialistas com o nacionalismo árabe. Durante o governo de Saddam, as empresas petroleiras e os bancos foram nacionalizados. Isso atraiu a desconfiança dos Estados Unidos, que dependiam do petróleo iraquiano para satisfazer sua demanda. Também aboliu os tribunais e a lei islâmica, a Sharia, e isso lhe valeu críticas dos setores religiosos. Também reprimiu duramente as etnias curda e xiita, acusadas de colaborarem com os inimigos do Iraque. O governo de Saddam Hussein foi marcado por prisões arbitrárias e torturas. Participou na Guerra do Golfo e na Guerra do Iraque e é o responsável do genocídio curdo durante o conflito Irã-Iraque. Capturado por tropas americanas, foi entregue à justiça do Iraque. A corte iraquiana o condenou à morte por enforcamento. Número 8. Francisco Franco Bahamonde, 1892-1975, militar e ditador espanhol, integrante do golpe de Estado que derrubou a República Espanhola, na qual desembocou na Guerra Civil Espanhola em 1936 a 1939. Durante a guerra, verificam-se prisões arbitrárias e julgamentos sumários. Franco permitiu que os países aliados, Alemanha e Itália, bombardeassem cidades como Guernica, Barcelona e Madrid. Somente de desnutrição calcula-se que morreram na Espanha umas 50 mil pessoas.
Posteriormente, seu regime foi marcado por uma violenta perseguição aos opositores, censura, repreensão aos nacionalismos, exílio para aqueles que haviam lutado pela causa republicana. Em 40 anos de governo, a pena de morte estava instituída e foram fuziladas 23 mil pessoas. Faleceu este em 1975 de causas naturais. Até hoje, a memória e o legado de Franco são um assunto controverso na Espanha. Número 9. Jorge Rafael Videla, 1925-2013. Militar e ditador argentino. Em 1976, após consumar o golpe de Estado na Argentina contra a presidente Isabelita Perón, semeou o terror pelo país. Seu regime autodenominou-se Processo de Reorganização Nacional e se baseava em eliminar a oposição por meio de prisões arbitrárias, sequestros e assassinatos. Calcula-se que foram deixados cerca de 30 mil desaparecidos nesta época. Sob sua proteção, alguns militares argentinos aproveitavam-se dos bens daqueles que foram detidos. Inclusive, sequestravam os bebês nascidos nas prisões e os davam para adoção. Igualmente, promoveu a abertura de mercado, a supressão de sindicatos e se envolveu numa disputa territorial contra o Chile. Com desavenças entre seus companheiros de armas, Videla foi substituído pelo general Roberto Viola. Videla foi julgado várias vezes nas décadas posteriores, oscilando passagens pela prisão à liberdade. Por fim, em 2010, foi condenado à prisão perpétua, onde morreria com 87 anos. Foi tarde. Número 10. Pol Pot, 1925-1998. Salotsar, mais conhecido como Pol Pot, foi um ditador cambodiano e líder do Khmer Vermelho. Atraído pelo socialismo, especialmente o maoísmo, pegou em armas contra a monarquia e os vietnamitas. Uma vez no poder, sua ideia era construir um país agrário. Tudo que fosse modernidade, como máquinas e tecnologia, foi banido do Camboja. Os intelectuais, a religião e o estudo foram banidos. Também obrigou as pessoas que viviam nas cidades a irem para o campo. Ali eram confinadas em campos de trabalho forçados, onde morriam de inanição e fadiga, fome e cansaço. Tornou-se o principal responsável do denominado genocídio cambodiano, que eliminou 1/3 da população do Camboja. A tortura era usada de maneira sistemática e grandes fossas comuns eram abertas para enterrar os mortos. Que horror! Em 1979, o Vietnã invade o Camboja. Para combatê-los, Pol Pot manda minar os campos do país, o que deixa consequências até hoje, pois as minas terrestres continuam fazendo vítimas. Mesmo derrotado, ele se retira para o interior, onde lidera a dissidência, ou seja, grupos discordantes. O conflito se transforma numa guerra entre o governo e o Khmer Vermelho, ainda comandados por Pol Pot. Pol Pot morre sem ser julgado por suas atrocidades em 1998. Justiça divina existe. Número 11. Mao Tse-tung, 1893-1976.
líder da Revolução Chinesa que instaurou o socialismo na China, calcula-se que suas políticas de industrialização e reorganização agrícola tenham deixado 70 milhões de mortos. Mao Tse-tung se aproximou da União Soviética a fim de conseguir apoio externo e mercado para os produtos chineses. Admirava Stalin e imitou seus métodos de coletivização forçada e o culto à personalidade do líder, por exemplo. A versão do socialismo na China foi chamada de maoísmo e inspirou movimentos de esquerda no mundo inteiro. Igualmente promoveu purgas de intelectuais e a Revolução Cultural Chinesa. Nos anos 60, que mergulhou o país numa onda de violência e prisões que custaram a vida de estudantes e opositores. Ainda assim, recebeu a visita do presidente americano Richard Nixon, de modo a conquistar a opinião política ocidental. O legado de Mao permanece controverso. Se por um lado ele assentou as bases para a modernização chinesa, industrializando o país, por outro acabou por comprometer várias gerações por conta das perseguições políticas, desnutrição e jornadas de trabalho extenuantes. Mao Tse-tung morreu em 1976 devido a doenças. Oh, glórias! Número 12. Benito Mussolini, 1883-1945. Benito Mussolini nasceu numa família humilde na Itália e a princípio se encantou com as ideias socialistas por seu conteúdo revolucionário. No entanto, ressentido pela derrota da Itália na Primeira Guerra, rompe com o socialismo. Passa a defender o fascismo, o nacionalismo extremo, violento e antidemocrático como solução para recuperar os territórios e o orgulho perdidos. Em 1922, mostra o poder do seu partido fascista, colocando 50 mil militantes para desfilar no episódio conhecido como a Marcha sobre Roma. Como todos os ditadores, Mussolini não poupou esforços em perseguir opositores, como comunistas e socialistas. Aliado de Hitler, promulgou leis antissemitas que resultaram na deportação e morte de milhares de judeus. A participação da Itália na Segunda Guerra foi um fiasco completo e a Alemanha teve que intervir em todas as batalhas para socorrer seu aliado. Em 1943, Mussolini é deposto e preso, mas foi resgatado por paraquedistas alemães. Ainda tenta fundar uma república no norte da Itália. Expulso, tentaria atravessar a fronteira suíça, mas é descoberto. Simplesmente foi pendurado de cabeça para baixo num poste, apedrejado e fuzilado em 1945. Número 13, Muammar Gaddafi, 1942 e 2011. Político, militar e revolucionário líbio, derrubou a monarquia através de um golpe de Estado e foi proclamado o líder do país. Usou o lucro da produção do petróleo para modernizar a Líbia, construindo casas, promovendo a educação e saúde gratuitas. Sob seu comando, o país teve o maior IDH da África. IDH é Índice de Desenvolvimento Humano. Muçulmano praticante, não concordava com o comunismo por esta ideologia ser ateia. Assim, aproximou-se das ideias
arabistas, defendidas pelo presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, que buscava unir o mundo árabe recém-saído do colonialismo europeu. Gaddafi foi eliminando literalmente qualquer oposição interna. Para isso, contava com a polícia secreta que vigiava e prendia os cidadãos líbios, sem precisar de acusações formais. Em junho de 1996, mandou executar cerca de 1.000 prisioneiros acusados de oposição ao regime. No exterior, declarou guerra ao imperialismo americano. Assim, financiou vários grupos europeus que usavam da violência para atingir seus objetivos, como o alemão Baader Meinhof, o vasto ETA, o irlandês IRA e organizações palestinas. Igualmente, promoveu uma série de atentados terroristas. Os mais notórios foram o sequestro de atletas israelenses nas Olimpíadas de Munique em 1972, que terminou com 12 mortos, e a explosão do avião da Panam 103 em 1988, que matou 270 pessoas. Apesar disso, Gaddafi não apoiava o terrorismo praticado por grupos como Al-Qaeda ou o Estado Islâmico, pois os via como concorrentes. Dessa maneira, condenou o ataque de 11 de setembro e se declarou amigo das potências ocidentais. Na primeira década do século XXI, recebeu uma série de dirigentes da França, Espanha e Reino Unido. No entanto, com a Primavera Árabe, organizações líbias se levantaram contra Gaddafi, com o apoio das tropas da ONU e a minha gata aqui miando. Conseguiram expulsá-lo da capital e, posteriormente, o dirigente foi perseguido enquanto se dirigia para a sua cidade natal. Ali foi capturado e assassinado a tiros. Número 14. Papadoc, 1907-1971. Papadoc, apelido pelo qual era chamado François Duvalier, foi um médico e político haitiano. Chegou ao poder através das eleições, mas rapidamente se tornou o presidente eterno do Haiti. Para tanto, substituiu os comandantes do exército por homens de sua confiança e criou os tontos Macoute. Estes consistiam numa guarda pessoal que obedecia diretamente a Duvalier. Nossa, tem algo muito assim parecido com o que está acontecendo hoje no Brasil em 2024. Cá entre nós. As vítimas feitas pelos tontons Macoute podem chegar a 150 mil pessoas entre assassinatos e desaparecimentos. Igualmente, muitos haitianos foram exilados ou saíram do país por causa da perseguição política. O aumento do poder de Papadoc se explica pelo apoio financeiro e estratégico dos Estados Unidos, que temiam perder mais um aliado no Caribe após a Revolução Cubana. Também Papadoc soube usar o vodú, religião animista afro-caribenha, para aterrorizar a população haitiana. Assim se criou a lenda que todos aqueles que se opunham aos seus desejos morriam. Estranho, né? Como as pessoas são levadas pela religião. A religião limita, a religião dá medo. Nossa, muito estranho. Enfim, Papadoc faleceu em 1971 em decorrência de complicações devido a diabetes. Foi sucedido pelo seu filho Jean-Claude Duvalier, o Baby Doc, que governou até 1986. 15º e último aqui do nosso documentário. Kim Jong-un, 1983.
é o atual ditador da Coreia do Norte desde 2011. Nascido em Pyongyang, é o terceiro membro da dinastia comunista Kim a ocupar o poder. Seu avô Kim Jong-un, 1912-1994, foi o fundador do Estado Comunista da Coreia do Norte e travou a Guerra da Coreia. Como consequência, a Península Coreana foi dividida em dois países que seguiam zonas de influências diferentes. A Coreia do Norte, aliada à União Soviética, e a Coreia do Sul, vinculada aos Estados Unidos, que é muito próspera, muito desenvolvida. Durante o governo de Kim Jong-un, cerca de 1 milhão de pessoas podem ter morrido de inanição, fuzilamentos, torturas e doenças. Foi sucedido pelo filho Kim Jong-il, 1941-2011, que continuou com as políticas de culto à personalidade, partido único e o encerramento da Coreia do Norte ao mundo. Kim Jong-il foi o provável mandante do atentado contra dirigentes sul-coreanos levados a cabo na Birmânia em 1983, onde 21 pessoas morreram. Também em retaliação às Olimpíadas de Seul, teria explodido um avião da Korean Air em 1987, onde faleceram 115 pessoas. Esperava-se que Kim Jong-un fosse começar a abertura da Coreia do Norte ao mundo, pois ele havia se educado no Ocidente. No entanto, Kim Jong-un tem se mostrado tanto ou mais despótico, ou seja, ditador antipático, que o avô e o pai. Figura insuportável esse Kim Jong-un. Uma das suas primeiras medidas foi mandar matar o próprio tio, acusando-o de espionagem. Em seguida, promoveu um expurgo na cúpula militar, prendendo ou matando todos aqueles que julgavam que não lhe seriam leais. Agora dedica-se a mostrar ao mundo o arsenal de armas que possui. Isto já causou mais de um incidente internacional e tem fomentado o conflito entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Espero que tenha gostado. Não deixe de deixar o seu joinha, seu comentário, sua sugestão aqui no seu canal. Aconteceu, virou manchete.